A segunda-feira após vitória do Internacional contra o Bahia foi de uma atividade leve no CT Parque Gigante, mas muita projeção para a sequência colorada dentro do Campeonato Brasileiro, já que no sábado enfrenta a equipe do Atlético Mineiro. Patrick pode estar perdendo a sua vaga no time titular. Além disso, em uma entrevista, Edenilson deu detalhes do momento em que pediu para sair do Internacional, muito por conta das críticas que ele recebeu até de maneira pessoal no momento ruim da equipe. Após o jogo contra o Bahia, o presidente Alessandro Barcelos falou para os jogadores sobre a volta da torcida aos estádios e celebrou o bom momento do time para este período de retorno da torcida. Além disso, tem a situação envolvendo o Bosquilha, que pode estar de saída do Internacional ao final dessa temporada. Esse é o Diário do Inter KTO, segunda-feira, 27 de setembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos pro Diário do Inter KTO dessa segunda-feira, porque tem muita coisa pra gente falar. E a gente começa falando e repercutindo o pós-jogo contra o Bahia. Vitória colorada pelo placar de 2-0. Após o jogo, o presidente Alessandro Barcelos falou para os jogadores na rodinha do vestiário, no discurso. E isso foi flagrado pelo canal de comunicação do Internacional, que publicou hoje o vídeo dos bastidores da vitória do Inter. E o que me chamou a atenção nessa rodinha foi o discurso do presidente, falando principalmente sobre a possibilidade de retorno do torcedor aos estádios. A gente sabe que o próximo jogo do Inter no Beira-Rio, que seria contra a Chapecoense, agora não vai ser. Essa partida, a próxima no Inter no Beira-Rio, já deve ter a presença do torcedor. E o presidente Alessandro Barcelos disse para os jogadores que está muito satisfeito pelo fato da torcida estar voltando em um momento onde os jogadores estão dando resposta, onde o time está muito bem, e que cabe a ele agora como dirigente e a toda a cúpula diretiva do Internacional chamar o torcedor para o estádio, porque esse torcedor vai vir em um ambiente muito positivo, vai retornar para o Beira-Rio em um ambiente muito positivo. Não é para menos. Nos últimos 8 jogos, o Internacional tem 5 vitórias e 3 empates. Se a gente contar um recorte menor, a partir da vitória contra o Flamengo, que foi um divisor de águas do Inter dentro do Campeonato Brasileiro, são 7 jogos com 5 vitórias e 2 empates. Então, assim, a sequência do Internacional, ela é muito boa. E é nesse cenário que o torcedor está voltando ao Beira-Rio. E isso foi muito celebrado pelo presidente Alessandro Barcelos. Ainda em repercussão ao jogo de ontem, há uma grande possibilidade, o grupo se apresentou hoje pela manhã, folga na terça-feira, volta a treinar na quarta, há uma grande possibilidade do Patrick perder a vaga no time titular. Eu ouvi informações sobre isso ao longo dessa segunda-feira, conversando com algumas pessoas do Inter. Vocês querem mais detalhes sobre o que está acontecendo com o Patrick, qual é a visão do Internacional a respeito disso e mais? Qual é a possibilidade do Diego Aguirre abraçar esse discurso e deixar o meia de fora do próximo jogo contra o Atlético Mineiro? É só acessar o vídeo que vai estar aqui na descrição. Eu trago que o Patrick pode estar sendo substituído na próxima partida e 3 opções para substituir esse jogador, que claro serão testadas pelo Diego Aguirre. Ao longo da semana não há uma garantia ainda de que o Patrick será banco, mas é uma possibilidade que está em discussão ou está na mente do Diego Aguirre nesse momento. Ele até falou sobre isso na entrevista coletiva, eu destaco tudo nesse vídeo aqui, tá, gente? Próximo assunto agora é Edenilson. O Edenilson é o artilheiro do campeonato, é um dos líderes de assistência, é o melhor jogador do Internacional na competição, é um dos melhores meias do campeonato, beleza, tudo certo. Mas lembrem-se que há alguns meses atrás não era essa a realidade, porque o Internacional estava em crise, não conseguia vencer, e um dos culpados, na visão de parte da torcida pelo menos, foi o Edenilson. Eu tive no aeroporto Salgado Filho e vi de perto as ameaças, as ofensas de um grupo de torcedor ao Edenilson no embarque do Internacional para encarar o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. E depois, na volta do Inter para Curitiba, a gente trouxe aqui a informação de que o próprio Edenilson havia pedido para sair do Internacional, ou pelo menos falar para a direção, olha gente, por favor, me negociem. Tinha uma proposta do Al-Shabaab da Arábia, e o Edenilson, cara, me negociem porque o clima tá pesado para mim, tá ruim e eu quero ir embora. E o Edenilson deu uma entrevista nessa segunda-feira pro pessoal do Seleção Sport TV. E nessa entrevista, o Edenilson deixou claro que, de fato, pediu para sair. Falou com dirigentes do Internacional sobre a possibilidade dele deixar o Inter. E aqui abre aspas, porque disse o Edenilson. Uma pressão num clube do tamanho do Inter é normal. Estou aqui há 5 temporadas e sei disso.
mas acho que em alguns momentos aconteceram coisas exageradas e a cobrança parecia pessoal. Então, falei que se fosse o melhor caminho para ter novos ares e o time ter outros jogadores que tivessem a oportunidade de jogar. Foi isso que comuniquei à diretoria. Ele explicou para o pessoal do Seleção Sport TV. Foi um grupo de torcedores, é verdade. Mas vocês estão entendendo que esse grupo de torcedores quase tirou o Edenilson, que agora é jogador de seleção brasileira, artilheiro do campeonato, líder de assistências. Esse grupo de torcedores quase tirou o Edenilson do Internacional. Vocês acham que esses torcedores foram inteligentes em fazer o que fizeram com o Edenilson no aeroporto? Ah, mas ele é jogador, ele joga bem. Cara, ele é jogador, ele joga bem. Mas o cara tem família, o cara tem sentimento pela profissão dele, pelo clube dele. E esses torcedores quase mandaram o cara embora. Vocês gostariam que o Edenilson saísse agora? Ele quase saiu. E que bom que ele não saiu e depois ele até disse, cara, melhor escolha que eu fiz foi permanecer no Internacional, porque agora o Edenilson, claro, ele tá em outra vibe. Ele foi chamado pelo Tite para disputar alguns jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, depois foi chamado de novo, ele tá no radar do Tite para a Copa do Mundo de 2022 e é o grande jogador do Campeonato Brasileiro, pelo menos do Internacional. Eu diria que até do Campeonato Brasileiro inteiro. O cara é artilheiro, líder de assistências. Um dos grandes jogadores do futebol brasileiro na atualidade, que está no Internacional e está jogando muito, tem sido decisivo nos últimos jogos do Internacional. Para fechar, eu falo sobre Bosquilha, porque hoje Marinho Saldanha, nosso colega do All Sport, publicou uma matéria falando sobre a possibilidade do Bosquilha sair ao final da temporada. E eu fiz algumas apurações e não que precise de checagem, né? O Marinho Saldanha que é um monstro, mas é por aí, tá? Tem possibilidade real do Bosquilha sair em dezembro. Eu prometo que amanhã eu faço um vídeo para vocês só falando sobre o Bosquilha, a situação contratual dele, o que ele tá pensando, o que o Inter tá pensando em relação a ele. Devo buscar mais algumas informações ao longo da noite, madrugada de hoje. Mas o Bosquilha tá um pouco descontente porque ele não tem jogado. Ele tá bem do joelho, segundo ele, tá precisando de sequência, mas não tem tido sequência, não tem tido esse ritmo. Então a expectativa dele é que ele possa jogar e enquanto ele não tá jogando, abre a possibilidade dele sair ao final da temporada, mas eu trago mais detalhes sobre isso em um vídeo amanhã pela manhã, se possível, tá? Vamos fechar falando de KTO? Eu odeio DiogoRossi.com.br, eu vou criar esse site. Eu odeio DiogoRossi.com.br. Por quê? O Diogo Rossi tá vindo pra Band, como vocês sabem. Aqui mais uma informação de primeira mão. O 1º de outubro, o Diogo Rossi estreia na Rádio Bandeirantes e na TV Bandeirantes. Bom, hoje ele apareceu aqui pelo Grupo Bandeirantes. E aí ele tava conversando comigo, com o Matheus Dávila, e aí ele é um cara tido como apostador e tal. E aí a gente, tá, Diogo, vamos lá, se tu é bom apostador, dá uma aposta aí pra gente lucrar. E ele, então tá, abre aí a KTO no La Liga. Aí a gente abriu. Vai lá, Celta de Vigo e Granada. A gente abriu, pô, Eduardo Cudê. Aí ele falou, fez a seguinte aposta. Mais de 1.5 gols no jogo, coloca ainda... mais de 0.5 gols do Celta de Vigo, ou seja, mais de mais de 2 gols no jogo, 2 gols ou mais no jogo, sendo que um seria do Celta e 4 cartões e meio no jogo. Aposta isso. Aí eu joguei 3 pila, a odd era 2, ia voltar 8. 2.33 ia voltar 8. 1-0 Celta. Não deu o pai. Não acreditem em Diogo Rossi, mas acreditem em Tiger Junk. E se registrem na KTO com o cupom ADUPLA, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito, combinado? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever e de ativar as notificações. Amanhã tem mais conteúdo do ADUPLA. Beijo.